Bom dia, que bom ter você com a gente em mais uma manhã de sábado aqui no Saúde na TV. Como sempre, o programa de hoje está repleto de informações importantes, sempre visando a melhoria da sua saúde e qualidade de vida. Você vai saber como está a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Entraram em vigor as novas regras para a venda de antibióticos. A gente fala sobre este assunto no quadro Farmácias de Manipulação. E ainda um papo muito importante sobre o crack, uma droga que está se alastrando por todo o país e destruindo a vida de usuários e de várias famílias. Tudo isso agora aqui no Saúde na TV. As drogas vêm sendo protagonistas na vida de muitas famílias ultimamente. Infelizmente, a tendência é crescer ainda mais. O psicanalista Ernesto Mandelli e o neuropsiquiatra Rui Palhano conversaram com a gente sobre este grave problema. Acompanhe. O psicanalista Ernesto Mandelli explica que a psicanálise abrange diferentes níveis de tratamento comportamental. A psicanálise é a teoria de uma prática. Então, nós trazemos para a parte teórica aquilo que se vivencia no consultório. Então, o que acontece? Normalmente, a pessoa que é usuária de drogas pesadas, ela não procura ajuda. Por quê? Porque ela acha que que ela está bem, que ela não precisa daquilo, que ela para a hora que ela quiser. Então, isso faz com que haja uma dificuldade do usuário procurar o tratamento. Então, o que normalmente acontece? Quando ele é interno numa clínica para fazer o tratamento, aí você tem que ter um acompanhamento psiquiátrico também, justamente por causa da síndrome de abstinência, da ansiedade, de todo o processo que cria. Então, o que ocorre? Normalmente, nessas clínicas, o que se trabalha é a psicologia, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental. Esse trabalho é um trabalho mais de apoio do que de profundidade, a terapia cognitivo-comportamental. Então, muitas vezes, a maioria dos dependentes químicos de drogas pesadas são tratados pela psiquiatria e pela terapia cognitivo-comportamental. O psicanalista acumula uma experiência de 2 anos com dependentes químicos em recuperação. Depois do que viu, a conclusão a que chegou é que é mais fácil prevenir o problema do que tentar medidas paliativas para contorná-lo. E esse aspecto de você prevenir começa desde a infância. Começa a partir do nascimento, você começa todo um processo de prevenção. Porque dentro da visão psicanalítica, nós temos 2 aspectos importantes no dependente químico, né? Seja ele por droga lícita ou ilícita. Nós temos uma fixação no primeiro ano de vida, que é a chamada fase oral, e nós temos uma outra fixação, que é justamente na fase da solução do complexo de Édipo. Porque o que nós observamos na prática, né, nesse trabalho que eu fiz lá com os pais? Que você tem muito mais meninos, né, homens usuários de drogas, do que mulheres. E muitas vezes as mulheres, quando se tornam usuárias de drogas, elas foram induzidas pelo namorado ou pelo companheiro, né? Por quê? Porque normalmente a educação do menino é feita diferente da menina. Então, esse processo de prevenção, ele começa desde o nascimento, do que? Na maneira do desmame, o quanto tempo mamou, se foi desmamado de forma correta ou não. Então, começa por aí. Depois, por exemplo, o que a gente percebe nessa fase do complexo de Édipo? Que para a grande maioria dos dependentes químicos, a relação dele com a mãe é uma relação não saudável. Então, esse processo todo faz com que haja, hoje, cada vez um número maior de dependentes químicos. Por quê? Porque a família, aquela família tradicional que nós conhecemos, está sendo extinta, né? Você está tendo as novas famílias, as novas formações familiares, e muitas vezes esses 2 fatores, né, que nós encontramos, não significa que quem tem isso se torna um dependente químico, mas sim o dependente químico tem essas 2 características, né? Seja mais fácil você encontrar essa estrutura hoje em dia, cada vez mais fácil.